Boa noite. Jorge, só queria confirmar, já estamos em direto no Facebook. Posso avançar nesse caso? Bem. Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas a esta primeira sessão da apresentação da rede, Rede de Apoio e Desenvolvimento Integrados. Agradecer desde já a vossa disponibilidade e o interesse, nomeadamente em quem está a assistir, quer aqui via Zoom, quer na página da rede, através do Facebook. Eu ia colocar uma questão, é o facto de que nós temos interesse em gravar esta apresentação para que ela possa depois ser colocada na página do YouTube da rede e, portanto, o que solicito é que, se houver alguém que tenha alguma coisa contra o facto da sua imagem estar a ser gravada, que desligue a câmara para assim garantir também o direito à sua imagem e a sua privacidade. Depois, solicito que ao longo desta sessão mantenham aqui, quem está em Zoom, os microfones desligados e peço que quando for se tiverem alguma necessidade de intervir, que possam reagir levantando o bonequinho da mão, que tanto eu como o Jorge Silva e como o Carlos Rato estaremos atentos a essa manifestação de vontade de participação. Esta transmissão mantém-se precisamente em direto no Facebook. O bate-papo aqui está disponível também para quem quiser colocar algum tipo de questões ao longo da sessão e vamos tentando recuperar essa informação. Paralelamente, quem está a assistir no Facebook poderá também colocar questões na transmissão em direto deste fórum, sendo que temos uma colega, a Vera Silva, que está a fazer esse acompanhamento mais direto do Facebook e, portanto, também trará essa informação aqui para a reunião, para o fórum Zoom, e prevemos que esta sessão, iniciando agora, termine daqui a 1 hora e, portanto, peço a todos e a todas que possamos tentar cumprir com a execução temporal do que aqui está previsto. O meu nome é Ricardo Loureiro, eu faço hoje a moderação desta primeira sessão, que por um lado serve de lançamento à rede e por outro lado, em paralelo, terá um debate sobre realidade prisional, visitas e redes de apoio em tempo Covid. E, portanto, a primeira parte desta sessão é essencialmente no sentido do lançamento desta rede. Esta rede resulta de um trabalho colaborativo de diversas pessoas ligadas ao sistema prisional, com intervenção dentro ou fora do sistema prisional, ligadas a organizações diversas, como também é o meu caso, mas de muitas outras pessoas que aqui estão, e parte da necessidade de abrir um espaço de diálogo coletivo e colaborativo sobre questões prisionais em Portugal. Portanto, há aqui uma necessidade e uma vontade comum de quebrar com o isolamento de cada um e cada uma de nós na sua intervenção, e essa intervenção, esse espaço, esta plataforma, no fundo é aberta quer a organizações públicas e privadas, a projetos e também a pessoas, sejam elas pessoas privadas da liberdade, familiares, profissionais, nomeadamente guardas prisionais, técnicos e técnicas de reeducação e outros, e também outras pessoas que tenham algum tipo de intervenção nas e ou sobre prisões. Estou a pensar, por exemplo, enquanto investigadores ou investigadoras, ou ainda outro tipo de pessoas que tenham outro tipo de abordagem sobre as questões prisionais. E, portanto, este é o lançamento da plataforma. Convidaria toda a gente a visitar o site da plataforma, o qual está disponível online. Eu posso partilhar rapidamente. Creio que conseguem ver neste momento o site. Muito resumidamente, esta é a página de entrada do site e, portanto, aqui no site poderão encontrar mais informação, nomeadamente sobre o que está previsto na própria criação da rede e em termos do que são as atividades que também aqui estão previstas. Paralelamente, a página de Facebook já existe e, portanto, peço-vos que possam acompanhar fazendo like e, neste caso, a transmissão em direto que está a ser já aí realizada. Passarei de seguida a uma pequena apresentação de um pequeno vídeo, o qual eu peço que, se houver algum problema de som, que me coloquem, mas creio que à partida estará tudo em conformidade.
Conseguem ouvir? Conseguem ouvir neste momento? Peço desculpa, conseguem-me ouvir? Jorge, consegues ouvir? Preciso que partilhes também o som do teu computador quando fizeres a partilha do vídeo. Peço desculpa. Com a compartilha do vídeo. Certo. Faço compartilhar. E neste momento... A rede é um espaço interorganizacional de cultura colaborativa e que tem como vista a partilha de informação, o trabalho em rede e a sensibilização. É dirigido a organizações, projetos e pessoas, nomeadamente pessoas privadas da liberdade atualmente ou no passado, familiares, profissionais e outras pessoas com intervenção nas e ou sobre prisões. Os princípios e fundamentos da rede assentam na transformação, na cultura interorganizacional e colaborativa, na desconstrução dos estereótipos e na promoção da participação. A rede é uma plataforma informal sem personalidade jurídica, cuja adesão depende da manifestação de vontade. A sua dinamização é realizada por um grupo facilitador e a sua ação é focada na prossecução dos objetivos, da missão e dos valores. Os seus valores assentam numa cidadania solidária e responsável, na cooperação interorganizacional, na promoção da igualdade e da não discriminação, na liberdade em segurança, na justiça e transformação, na transparência do sistema prisional e na promoção dos direitos humanos das pessoas presas. O objetivo geral da rede passa por criar uma plataforma através da mobilização de organizações, projetos e pessoas com intervenção em ou sobre prisões e no apoio pós-prisional. E os seus objetivos específicos passam por criar um guia de recursos online que centraliza a informação de organizações e projetos, dinamizar uma rede informal de cooperação e parceria e realizar um fórum anual de debate. Rede de Apoio e Desenvolvimento Integrados, adira e participe. E convidaria toda a gente, mais uma vez, a assistir às páginas que já estão criadas, nomeadamente o site e o Facebook. Voltando, eu creio que toda a gente esteve em condições de assistir a este vídeo. Vamos avançar para o debate. Depois, se houver alguma questão sobre a plataforma, eu acho que isso eu deixaria ou por e-mail, ou para o bate-papo, ou para reuniões de própria organização da plataforma, e poderão fazer essa adesão através do site, cumprindo também estes pressupostos que aqui foram apresentados. Farei de seguida uma pequena introdução ao tema que nos traz aqui hoje, que tem que ver com Covid-19, visitas e redes de apoio relativamente às questões prisionais, e irei partilhar, ler aqui umas pequenas frases que me parecem importantes. As pessoas privadas da liberdade têm maiores vulnerabilidades ao nível da sua saúde. Apresentam fracas defesas imunológicas devido ao stress, à má nutrição e prevalência de outro tipo de doenças. As condições de saúde em contexto prisional são precárias. O risco de transmissão de doenças, nomeadamente do Covid-19, em contexto prisional é bastante superior por comparação com o exterior. Por outro lado, as condições de higiene nas prisões são precárias e a sobrelotação potencia a transmissão do risco do vírus. Também os profissionais, como guardas prisionais, técnicos, assistentes técnicos e outros, estão sujeitos a um elevado risco de contágio ou de transmissão, colocando em causa a sua saúde e, consequentemente, a saúde pública. Embora a Direção-Geral de Saúde tenha divulgado diversas orientações específicas em matéria de Covid-19 em meio prisional, a sua aplicabilidade apresenta dificuldades muito específicas, que devem ser cauteladas, considerando os direitos humanos das pessoas presas, dos profissionais e de familiares de ambas as partes. A preocupação é comum e todos nós, profissionais, guardas, familiares, académicos, advogados, voluntários, etc., com intervenção nas e ou sobre prisões, estamos preocupados. A Organização Mundial de Saúde e o Comitê de Prevenção da Tortura e também a Panel Reform International têm divulgado já diversas orientações específicas sobre Covid-19 e questões prisionais.
As prisões, mesmo em condições comuns, diria, sem Covid-19, são instituições que destroem as relações familiares. Todos os dias, milhares de pessoas deslocam-se aos estabelecimentos prisionais, de norte a sul e ilhas, para visitar familiares e amigos. Na maioria, estas visitas são mulheres e crianças, invisíveis e sujeitas a um violento estigma social. Contudo, quer as regras penitenciárias europeias, quer as regras Nelson Mandela da ONU, quer as regras de Bangkok também da ONU, bem como a investigação em matéria prisional, orientam num sentido de maior abertura das prisões, quer às famílias, quer às comunidades. Importa, portanto, partilhar aqui qual o momento atual das prisões, em particular o acesso das visitas e as redes de apoio na comunidade. Eu vou levantar 4 questões muito genéricas e deixo ao critério das pessoas convidadas, que são 4 pela ordem que seguidamente vos apresento: Vítor Ilharco, Ana, Miguel e Carla, e portanto cada uma das pessoas fará a apresentação na qualidade em que aqui se apresenta, e neste momento eu passarei a lançar as 4 questões e peço que entre 3 a 4 minutos possam cumprir com as vossas participações. Em termos comparativos, pergunto o que mudou no acesso das visitas à prisão em tempo Covid? Como estão a funcionar os acessos aos estabelecimentos prisionais neste momento? Mesmo antes do Covid-19, existiam algum tipo de limitações ou constrangimentos nessas visitas? E ainda, como funciona o isolamento em caso de Covid-19, em contexto prisional? Perguntaria também se têm conhecimento da existência de materiais de proteção, bem como da aplicabilidade prática dos planos de contingência previstos em todos os organismos públicos. E passaria desde já a palavra a Vítor Ilharco para comentar estas questões e para fazer a sua apresentação neste fórum. Muito boa noite. Agradeço as palavras do Ricardo e fico com a vida facilitada porque a apresentação que ele fez, eu comungo de tudo o que ele disse a 100%. Vou tentar responder às perguntas que ele fez, começando porque o que é que mudou nas cadeias com o Covid no que diz respeito às visitas. Tendo sempre em conta que devemos salientar que as visitas são fundamentais para a reabilitação do recluso. A não quebra dos laços familiares é um dos principais pontos para uma eventual reabilitação. E se puserem entraves às visitas, isso é um aumento da dificuldade da reabilitação efetiva. Há um problema realmente, o que é que mudou nas cadeias? O principal problema, quanto a mim, é também o não cumprimento das leis em vigor, o que torna difícil a um recluso que está preso por não cumprir a lei ser confrontado com o incumprimento da lei no que lhe diz respeito. Nossa lei é bem expressa, o recluso tem direito a 2 horas de visita semanais, passando isto para meia hora por semana, além de ser ilegal, é um atentado às famílias, porque há famílias que se deslocam 500, 600, 700 quilómetros para depois estar meia hora com os seus familiares. O que é que isto pode ter de complicação? É que há reclusos já a recusar as visitas exatamente porque não compreendem como é que podem estar unicamente meia hora com um familiar que vem de tão longe. Um outro problema que não é de só menos importância é a criação de barreiras com os acrílicos. Claro que nós compreendemos essa posição dentro da APAR, de que eu faço parte. Tivemos de dizer aos reclusos que estamos de acordo com essas regras impostas pela Direção-Geral de Saúde para evitar a contaminação nas cadeias. O problema é que nós temos neste momento as informações, e são informações que eu considero fidedignas, de que a Direção-Geral se propõe que esses acrílicos continuem.
e mesmo que acabe a pandemia, que não sejam retirados os acrílicos. Quem conhece o sistema prisional e quem conhece as visitas sabe que por vezes há excessos nas visitas, com situações que são complicadas para quem, por exemplo, leva crianças. Há ali às vezes alguns excessos, mas não é a maneira de fazer com que isso termine, deixar ficar estas barreiras. Um outro aspecto importante também é o que se passa quando há, talvez não esteja ainda dentro deste tema, mas é importante falar nisto, o que é que está a acontecer em relação ao Covid, por exemplo, quando as pessoas saem numa curta saída precária, porque ao regressar ficam em quarentena, mas é uma quarentena muito à moda portuguesa. Em primeiro, é uma quarentena que é quase um castigo, porque ficam em celas que deviam ser individuais, ficam 2 ou 3, impedidos até de ter, não televisão, mas até um pequeno rádio, e portanto ficam ali quase que estando em castigo. E depois, as regras são esquisitas porque o recluso, as celas são de 3 pessoas, eles têm que ficar 14 dias, mas ao fim de estar 10 dias pode entrar um recluso novo. E, portanto, a quarentena devia começar aí, mas não, ele entra e ao fim de 4 dias aquele que lá está já há 10 sai, podendo ter sido contaminado com desses 4. É uma série de problemas graves que há dentro das cadeias e também falta aqui um bocado de bom senso. O que é que nós pugnamos em suma, e para não ultrapassar o meu tempo? Em primeiro lugar, que realmente a par luta para que a lei seja cumprida e que passe novamente para as 2 horas semanais. Também não percebo porque é que há de ser meia hora. Não acredito que o Covid só ataque até aos 30 minutos, que aos 31 já possa provocar contaminação. Têm direito a 2 horas por semana, isso deve ser dado. E que quando acaba a pandemia os acrílicos sejam retirados e não seja mais uma razão de afastamento das famílias. Vou deixar agora o espaço aos outros companheiros, podendo, se for caso disso, intervir, se acharem que isso é necessário. Vítor, muito obrigado pelos seus preciosos contributos e com tanto conhecimento da realidade prisional. Sem mais demoras, eu passava a palavra à Ana para também partilhar o seu contributo. Ana, o micro está sem... Já estou. Bem-vinda. Olá. Tal como o Vítor disse, o enquadramento perfeito, Ricardo, muito bem, o enquadramento daquilo que se pretende com esta rede e com tudo aquilo que se está a lutar. Relativamente às perguntas que fizeste, o que é que mudou? Além disto tudo, mudou logo a primeira coisa foi a redução do número de visitantes. Antigamente poderiam ir 3 pessoas por visita, passou a 2, e aquilo que nós tínhamos era que podiam ir 2 horas por semana, sendo que era mais uma, preferencialmente uma delas sempre ao fim de semana. E aquilo que nós temos agora é meia hora ao cronómetro. As entradas são ao cronómetro. Não interessa se nós entramos, a pessoa entra ou não depois da hora. O que é certo é que se é para acabar às h30, acaba às h30, independentemente de tudo. Isso também era, mesmo com todas as limitações inerentes daí. Temos o acrílico. O acrílico quebrou todos os laços afetivos, eu não digo que havia privacidade naquela altura, porque não havia, num sítio onde estão muitas pessoas, mas agora isso foi tudo quebrado. As famílias vão, e aquilo que as famílias têm que ir obrigatoriamente com máscara, e aquilo que nós vislumbramos não existe
um único recluso que tenha máscara, inclusivamente aqueles que estão ao lado dos guardas na sala, na porta de entrada, na portaria, e que recebem os sacos de toda a gente para entrar em quarentena, para ficarem 72 horas em quarentena em todos os estabelecimentos prisionais. É assim que acontece. Tenho-vos a dizer que todos aqueles sacos que foram entregues e que as 72 horas acabaram ontem ou hoje não foram entregues, portanto já estamos a falar de sacos que já estão quase há uma semana de quarentena. O que é que se vê também? Os acrílicos, está certo, em Portugal havia um único estabelecimento prisional em que as famílias sabiam que não podiam tocar e não podiam falar com os seus reclusos, e esse era o estabelecimento prisional de Monsanto, e eu acho que querem replicar isso tudo a todos os estabelecimentos prisionais deste país, só que esqueceram-se que o acrílico é quase uma folha de papel que está ali, praticamente se nós nos encostamos, aquilo é uma coisa que está com meia dúzia de buraquinhos, depois do outro lado está outro acrílico. Portanto, aquilo nem sequer funciona como nós estamos habituados a ir às entidades públicas e falar à outra pessoa do outro lado. A família tem que ter obrigatoriamente máscara, mas nós vislumbramos os guardas durante as visitas a andarem para trás e para a frente sem qualquer tipo de proteção. Inicialmente diziam que era para não criar, junto dos reclusos, que era para não criar alarido e para não criar mais coisas. Devem pensar que eles são todos uma cambada de ignorantes que ali estão, que não falam com as famílias. Portanto, isto é aquilo, mudou muito, os laços foram praticamente todos quebrados, não existe as relações afetivas. Muitos dos reclusos alimentavam-se, entre aspas, e as suas famílias também, assim como os filhos, etc., alimentavam-se muito de um abraço. Às vezes não era necessário proferir qualquer tipo de palavra, mas um simples abraço dizia e fazia muito, e fazia com que muitos deles tivessem força e a calma necessária para enfrentar tudo aquilo que têm. Este isolamento, pronto, o Sr. Diretor-Geral autorizou a que fossem feitos 3 telefonemas num total de 15 minutos, ele disse 15 minutos, quem não tinha 3 números de telefone incluídos não conseguia falar os 15 minutos, portanto foi um alarido no início dos reclusos de adicionarem mais números e mais números com tudo aquilo, dizerem que privilegiam a videochamada e que estão com tudo, também isso não é assim. Tenho-vos a dizer que existem estabelecimentos que demoram mais do que um mês a aceitar uma videochamada, que demora 15 minutos, mas pronto, é melhor do que nada. Eu acho que se essas coisas estivessem bem feitas, não era assim. A privacidade entre famílias na sala de visita é que nós conseguimos ouvir as conversas dos outros, porque nós com máscara inevitavelmente temos que falar mais alto, ele lá do outro lado não ouve e as coisas são como se... É ver quase quem está a falar mais baixo e depois é sair de lá com uma dor de cabeça tremenda, é eles com uma frustração brutal, porque deixou de haver tudo. Em termos de planos de contingência que dizem que a Organização Mundial de Saúde emitiu para todos, aquilo que eu já vi foi que não existiu plano de contingência, ou se a Direção-Geral enviou para os estabelecimentos prisionais, eu posso estar a ser muito incorreta e dizer muito mal, mas aquilo que me parece e pelo aquilo que eu vejo é cada diretor e cada comissário decide ao seu belo prazer dentro das suas limitações, é assim que eu quero encarar. Não há nada. Tenho que dizer, o Vítor há bocadinho dizia, por causa da quarentena, não são só todos os reclusos que entram e que vêm de precária quando entram no estabelecimento prisional que ficam de quarentena, os próprios estabelecimentos prisionais não confiam uns nos outros, não sabem aquilo que se passa nos outros, então obrigam todos os reclusos que sofram uma transferência a ficar obrigatoriamente de quarentena. Essa quarentena é dos 14 dias. É verdade que eles ficam em celas com mais do que um recluso, tentam ir ao pátio o mínimo de reclusos possíveis,
Por norma vão 3, 4 reclusos meia hora, portanto, claro, não é preciso dizer que em termos de contacto para a família, já será dizer que a maioria deles tem 5 minutos por dia, portanto, adeus aos 15 minutos que tinham. E pronto. Pedia mais uma vez para terminar. Muito obrigado, Ana. Sim, obrigada e desculpem. Não, agradecemos imenso a partilha com tanto conhecimento também, mas para garantirmos o tempo de toda a gente e tentar cumprir os tempos deste fórum. Era só para responder às 4 perguntas. Não, claro, as perguntas também exigem respostas longas. Obrigado, Ana. Eu passava de seguida a palavra ao Miguel. Miguel, aguardamos pela sua participação. Miguel Leite. Tem o micro ligado. Olá, boa noite, Miguel. Bem-vindo também. Tem o micro desligado neste momento, Miguel. Jorge ou o Carlos conseguem desbloquear o micro do... Já está ligado, Miguel. Ok, estava desativado. Bem-vindo, boa noite. Ok, obrigado, boa noite. Olha, depois do que o Vítor e a Ana falaram, não há muito mais a falar. Eu vou um pouco mais além, que é o seguinte, eu tenho ido visitar alguns reclusos na carreira, na realidade 2 reclusos na carreira, eu estive na carreira e eu estive lá durante 5 anos e pouco, nos meus 6 anos e meio de reclusão, e conheço bem aquela casa, conheço bem o modo de funcionar e a mentalidade dos guardas que lá estão, que são a grande maioria ainda. O que mudou a nível de visitas, pronto, nós sabíamos que algo tinha que mudar, inevitavelmente, para a segurança de todas as pessoas. Contudo, essa questão da meia hora, isso é a coisa mais absurda que ninguém consegue explicar. Porque realmente aos 32, 33 minutos nós não vamos ser infectados. Ou então somos logo infectados logo assim que entramos. E o problema vem um pouco mais além. Porquê? Porque, como disse o Vítor muito bem, as famílias começam a não ir às visitas, porque muitas vêm de longe e muitas vezes não compensa o familiar estar ali 30 minutos ou um pouco menos, se até lá em cima apita alguma coisa, se há algum problema com a roupa das pessoas, então se perde-se logo ali 5, 10 minutos. Bom, mais à frente, as pessoas começam a não ter visitas e aí vêm os relatórios. A pessoa depois pede uma liberdade condicional, pede uma precária, uma simples precária, e vem num relatório que o recluso não tem apoio familiar, o recluso não tem visitas. E estamos a falar de um período agora que vai ser extenso. O período esse que começou já em março, se não me engano, foi em março, né? Já vão, março, abril, maio, julho, já vão 4 meses e mais meses virão para a frente. Ou seja, aqueles reclusos que vão fazer esses pedidos e não têm visitas por estes motivos ou por outros, vão ser penalizados, que muitas das vezes a própria técnica ou a técnica de IRS, ela vê papel, ela não conhece os reclusos, ela faz os relatórios e ao que lá está escrito é que o recluso não tem visitas, então não tem apoio familiar. Não tendo apoio familiar, vai ser negada qualquer precária ou qualquer liberdade condicional também. A nível de segurança, nós sabemos que não são os reclusos que levaram o Covid para as cadeias. Os guardas, os funcionários que lá trabalham é que levam as doenças para as cadeias. Ou seja, agora, de quanto em quanto tempo é que essas pessoas fazem testes, fazem exames? Eu estive lá na carreira, ainda há 2 semanas, no dia exatamente que a comunicação social comunicou que havia 3 guardas com Covid-19. Agora, esses 3 guardas contaminaram quem? Nós não sabemos. O recluso, por exemplo, eles não têm máscaras lá dentro para usar. Quando vão ao hospital, eles levam máscara? Será que eles levam máscara? Nós não sabemos. Depois, quando voltam, terão que entregar a máscara. Portanto, todo esse funcionamento está tudo assim muito sem qualquer tipo de regra.
A nível dos acrílicos, há um acrílicozinho lá no meio, só podem estar 2 pessoas de cada vez, quando eu vou lá. E nas cadeias, o que é que se passa? Quando há uma medida provisória, essa medida tende a ser definitiva. Tudo não sendo até a favor do recluso. É mais para a facilidade do funcionamento dos próprios guardas prisionais. Portanto, se já estão a pensar em colocar os acrílicos, deixá-los lá para sempre, acreditem que isso já vai ser para durar. Em alguns casos, realmente, via-se nas visitas alguns exageros, mas na maioria dos casos, não acontece. O recluso necessita do abraço, necessita do carinho da família para levar mais uma semana na sua própria batalha. Portanto, eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Muito obrigado pela participação, mais uma vez também tão rica e tão experiente também do que é o sistema prisional. Eu passava para já a palavra a Carla. Carla, creio que está por aqui, que fará a sua apresentação, e pedia também para tentar cumprir os 3, 4 minutos para depois abrirmos um bocadinho o espaço de diálogo. Entretanto, aproveito para levantar as pessoas que queiram colocar questões já para o debate, que possam ir colocando no Facebook ou também aqui no bate-papo, que entretanto também retornaremos essa informação. Carla. Muito boa noite a todas e a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje também a partilhar e estar neste debate. Eu estou aqui em representação do projeto Trampolim, que é financiado pelo programa Escolhas e que centra a sua intervenção, promove a inclusão social na cidade de Coimbra e que, na sequência da sua intervenção, que data desde 2004, nesta 7ª geração Escolhas, como nós designamos, criou uma ação que é o Núcleo de Intervenção Infantil-Juvenil, que é composto atualmente por 11 organizações e projetos. Isto só para vos enquadrar, e já chegamos à parte do tema, porque nós criámos este núcleo, esta rede, porque em cerca de 2.000 habitantes e dados mais atualizados, nós registramos cerca de 46 crianças com os pais em situação de reclusão, mas a par desta situação estatística, o que nos apraz e o que traz mais relevância à nossa intervenção são efetivamente as dificuldades emocionais e relacionais das crianças e o ciclo intergeracional da reclusão, ou seja, já registramos avós, pais e netos em situação de reclusão, o que para nós é preocupante. Relativamente às visitas e ao tema que nos traz a este debate, e para mais em tempos de Covid, muito embora os colegas e os participantes já tenham e muito bem partilhado bastante bem, e algumas das coisas, das situações já ia mesmo referenciar, e portanto eu vou-me centrar mais numa das questões que o Ricardo lançou, que tem mesmo a ver com a questão dos constrangimentos nas visitas. Já haviam antes e se existem agora. Na nossa opinião, estes constrangimentos efetivamente já existiam. O que acontece é que agora estão agravados devido a toda esta situação e ao panorama que nós vivemos. Só a título de registro, e no âmbito do núcleo nós temos realizado algumas metodologias de diagnóstico participativo, como seja o focus group com profissionais, photovoice com crianças, que resultou numa galeria fotográfica virtual, a Recluso 008, que eu convido já que visitem, e foi virtual mesmo no âmbito do Covid, porque era previsto ser presencial, e quer as crianças, quer os profissionais identificaram algumas dificuldades, não é, relativamente a esta questão das visitas. Por exemplo, as famílias com dificuldades económicas que têm os seus familiares fora da área da residência, como seja, nós estamos em Coimbra, e as mães que estão reclusas, por exemplo, em Lisboa, tendo a família dificuldade económica, raramente conseguem visitar a mãe. Temos registro de crianças que vêm 3 em 3 meses a sua mãe. Com esta situação do Covid, para além da dificuldade económica e muitas famílias ter agravado, o facto de haver uma limitação do tempo de visita vai, obviamente, condicionar ou levar com que estas crianças ainda visitem mais tarde as suas mães ou os seus pais.
Também, no caso, por exemplo, das famílias numerosas, e como a Ana falou e muito bem, neste momento só é possível visitarem 2 pessoas. E, portanto, nós temos registro de famílias que têm 5 filhos. Se antes só poderiam levar 2 filhos de cada vez, neste momento só podem levar 1. O que nós estamos a começar a analisar é de que há um espaçamento ainda maior do tempo de visita destas crianças às suas famílias. E, portanto, isto é um constrangimento para nós é bastante agravado. Outros constrangimentos que já existiam era relativamente à revista. Eu só vou dar esta nota, embora não em termos do Covid, obviamente, também é importante, mas a revista necessária, mas pouco ajustada à infância, antes da visita, e as infraestruturas das visitas desadequadas para receber as crianças. Como nós sabemos, as infraestruturas são muito pouco promotoras das boas relações em família e de criação de vínculos afetivos. Com esta situação do Covid, com as máscaras, com os acrílicos, se nós sabemos que em termos gerais da nossa sociedade e até do mundo, esta parte do relacionamento interpessoal e até emocional com as máscaras afeta, muito mais afeta estas crianças que raramente têm oportunidade de estar com os seus familiares. E quando acontece, deparam-se com esta situação de estarem numa sala onde estão privadas de poder, para além do contacto, as próprias infraestruturas não estão adequadas à infância. Ou seja, não há, à semelhança, por exemplo, das visitas íntimas, um espaço próprio para que elas possam estar com os seus familiares num contexto, por exemplo, lúdico-pedagógico. O aumento da duração dos telefonemas diários, criar a possibilidade de recurso à videochamada, videoconferência, foi uma das propostas que este núcleo também registra, bem como a troca de cartas áudio, e que se estas situações, na nossa opinião, se fossem levadas avante, facilitaria muito neste tempo de Covid. Facilitaria o contacto, a comunicação entre, neste caso eu falo sempre das crianças, porque é a nossa área de intervenção, e dos jovens, mas podemos falar dos familiares no geral, obviamente, e dos reclusos. E lá está, também obviamente a proposta já antiga, e que já não é desconhecida para nós, que é a existência de um telefone de Portela. Já concluí, e já concluí. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Também por uma perspectiva tão importante e tão invisível nas prisões, que são as crianças com pais e mães presas e que todos os dias acordam de manhã e vão para as escolas. E, portanto, esta violência também que estas crianças sentem todos os dias, cotidianamente, cujo impacto é muito desconhecido em Portugal, mas há quem esteja a trabalhar, não só em Portugal, mas também. Eu agora abri ao debate, não sei se há alguma questão que queiram colocar aqui. Eu vejo que no Facebook há alguns comentários. Há quem refira que na carregueira não deixaram entrar as máscaras que enviaram para uma pessoa presa. Quando um recluso, quando sai em diligência ao hospital São João, são acompanhados, eventualmente as pessoas não estão a usar máscara. Portanto, eu colocaria também, abrir aqui ao debate dentro do Zoom, se alguém tiver alguma questão, e creio que falta também aqui a perspectiva de profissionais do sistema prisional, embora nós fizemos esse convite, e a plataforma também está precisamente aberta a este diálogo, que queremos todos e todas que só dessa forma podemos, conhecendo-nos, desconstruindo estereótipos que também temos uns sobre os outros, só dessa forma é que também podemos contribuir para uma intervenção no sistema prisional de uma outra forma, mas de forma colaborativa e sem preconceitos nos relacionamentos interinstitucionais que existem. E, portanto, eventualmente há aqui pessoas que também podem ter uma experiência enquanto profissionais do sistema prisional, dentro das prisões ou até nos serviços de reinserção social, não sei se estão. Acho que se estiverem, se sentirem confortáveis, o espaço de antena também é vosso, este é um espaço de antena de todos e de todas, portanto, mais uma vez reforço essa mensagem. Se também há outras pessoas que querem partilhar da sua experiência, sintam-se à vontade, peço que levantem a mão. Eu pedia para Jorge, para colocares, por favor, a imagem em que vejo toda a gente. Já está, já percebi, tenho aqui exibição em galeria. E, portanto, assim é mais fácil para mim também perceber se há alguma questão que queiram colocar. Se sim, têm as reações onde podem levantar
o polegar para cima, vejo que o Duarte levanta fisicamente o polegar e, portanto, passo a palavra ao Duarte. Duarte, bem-vindo também, boa noite. Obrigado, Ricardo, boa noite e obrigado a todos também aqui pelas intervenções. Eu gostava só de partilhar que eu percebo várias das coisas que foram aqui ditas por toda a gente e eu acho que a linha foi bastante comum, que é as visitas são essenciais para a reinserção, não é? E para não se perder estes laços afetivos e para não se institucionalizar ainda mais estas pessoas que já estão privadas da liberdade. Eu gostava aqui eu trabalho numa associação e trabalho também muito junto de pessoas que estão ou estiveram presas aqui em Lisboa e o que eu sinto eu acho que isto que o sistema prisional neste momento está a viver em concreto da pandemia e das visitas é o mesmo que se passa, por exemplo, com os lares ou nos hospitais. Quer dizer, ainda outro dia não pude ir a uma consulta de pediatria também para acompanhar. Eu sei que são realidades muito distintas e isso não me causa o sofrimento que causa não podermos visitar um familiar. Portanto, o que eu sinto aqui, acima de tudo, é que há pouca, não diria transparência, mas há uma má comunicação do porquê de determinadas medidas, não é? E eu acho que é aí que, eventualmente, se pode pedir à Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, à Direção-Geral de Saúde, ao Ministério da Justiça, etc., que sejam capazes de comunicar um bocadinho também como se vai comunicando os desconfinamentos das cidades ou dos concelhos. Tipo, quais são os próximos passos? Qual é o fim à vista? Porque às vezes o problema é não vermos fim à vista, não é? Esta coisa dos acrílicos. Vão continuar? Qual é o fim? E isto cria ainda mais ansiedade para além daquela que já existe normalmente. E aqui a proposta que lanço, eu gosto sempre de, ok, temos problemas, mas como é que vamos resolver isto? Não é? Eu acho que o sistema prisional está populado de problemas. E, portanto, quais são as possíveis soluções, eventualmente dentro das limitações, para esses problemas? A Carla falou aqui das propostas das visitas online, das cartas áudio, e, portanto, eu acho que esta seria a fase ideal para se democratizar esse tipo de soluções e, portanto, elas não demorarem um mês a vir as autorizações para se ter uma visita de 15 minutos, mas antes pelo contrário, até promover mais esse tipo de visitas, no sentido em que isto até tira peso ao que é o trabalho das pessoas que trabalham no sistema, porque deixam de ter que fazer as revistas, porque é tudo online e seria uma forma eventualmente de combater isso. E ao mesmo tempo, e eu sei que não é o tema de hoje, mas esta parte do online pode vir trazer muitos outros benefícios, como por exemplo o acesso a psicólogos online, o acesso a determinados serviços, mas não serem exceções, porque eu sei que há projetos piloto a correr em alguns estabelecimentos, mas tornarem-se a prática comum do dia-a-dia e serem transparentes naquilo que é o processo de desconfinamento dentro do confinamento. Porque o problema eu acho que é a falta de informação, é o não ser conversado e às vezes até ser co-construído, ou seja, lança aqui outra proposta que é, porque é que não se pega numa Ana, num Miguel, que já passaram, no caso do Miguel, pela experiência da reclusão, a Ana de visitar, e se pega nestas pessoas e co-constrói também este plano, porque todos somos sensíveis à pandemia, e não só neles, nos guardas, nos técnicos, nos diretores, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, e todos construírem, por exemplo, aqui uma equipa de como é que vão ser os próximos passos, porque isto é grave, a pandemia é grave. Como é que podemos garantir que minimizamos as coisas cá dentro e damos voz também às pessoas que usufruem do sistema ou que trabalham no sistema? E pronto, e deixo aqui os meus 5 cêntimos de propostas mais como possíveis soluções do que propriamente dos problemas, porque acho que esses são todos conhecidos e infelizmente existem e vão continuar a existir. Eduardo, muito obrigado. Eu passaria a palavra ao João Viegas, que também tinha pedido a palavra. Tem o micro desligado, creio. Continua com o micro desligado, caro João. João, neste momento já está aberto o micro. Ok. Boa noite a todos, muito obrigado. É um privilégio estar aqui ao pé destes maravilhosos seres humanos que se preocupam com a realidade do sistema prisional em Portugal. Eu vou mudar aqui um pouquinho a tónica, se me permitem, do debate, porque a minha visão, e falo em nome pessoal,
é estrutural e é política. Nós estamos perante um problema social grave, porventura da população mais desfavorecida que há em Portugal, que são os reclusos e os seus familiares. Fiquei particularmente sensibilizado com a intervenção que falou na intergeracionalidade, portanto, pais, avós e netos que recorrem à prisão, porque a conheço de perto. No âmbito dos contratos de locais de segurança, tive a oportunidade de participar no município de Oeiras, que tem 2 zonas do território nacional com a maior concentração de condenados. E onde eu quero chegar é isto. É um problema político, acima de tudo. Os diretores de prisão não têm recursos. Os índices de suicídio nos guardas prisionais são enormes. A vida de um guarda prisional é uma vida de uma violência psicológica, familiar, a todos os níveis. E, portanto, se não formos à raiz do problema, que é político, volto a dizer, é muito difícil, na minha ótica, resolvê-lo. E como é que se resolve um problema político? É tendo força política. A verdade é que os reclusos não podem votar. E o Vítor Ilharco depois poderá explicar melhor isso. Não lhes é permitido, esse direito constitucional, não lhes é permitido uma forma de o fazer. Na lei está, mas depois não lhes é permitido. E, portanto, enquanto não houver força política e unidade entre estas pessoas todas, e não é força partidária que eu falo, é força política. Enquanto não tivermos força política, nomeadamente alguns partidos políticos adotarem com coragem as medidas que têm que ser tomadas, e são acabar com o subfinanciamento perpétuo e constante do sistema prisional português, munir as prisões, que é o problema fundamental, que é a saúde mental, não é? Temos muita gente com doenças mentais que devia estar efetivamente no Sistema Nacional de Saúde e em psiquiatria, e está nas prisões, e algumas em prisão perpétua. Enquanto a Direção-Geral dos Serviços de Reinserção não tiver meios e não cumprir o seu papel, não vamos conseguir resolver problema nenhum. Não quero subestimar a questão das visitas. Eu fiz a pergunta e gostaria de saber a resposta. Quais são os dados que existem em relação ao Covid? E com o meu olhar exterior, correu muito bem. Não há notícia de mortes de Covid, não há notícia de surtos de Covid em prisões. Não me faz muito sentido, não é bem a mal, não sou médico de saúde pública, andar dentro de uma prisão com máscara, porque efetivamente não é inócuo à medida. Agora, quero também testemunhar que qualquer pessoa que entra num hospital ou num centro de saúde tem uma máscara, tem alguém à entrada que lhe dá uma máscara. Se depois vai no carro ou não com máscara, também me parece relativamente irrelevante, exceto, como o Vítor Ilharco muito bem referiu, na questão das pessoas que chegam à prisão, estão em preventivas e etc. Portanto, eu não quero tomar muito mais tempo, queria alertar para este ponto que para mim é central. Enquanto não tivermos uma expressão política, nomeadamente as intervenções feitas pela OVAR, portanto, a Obra Vicentina de Apoio aos Reclusos e pela APAR, a Associação Portuguesa de Apoio aos Reclusos na pessoa do Vítor Ilharco e a primeira na pessoa do engenheiro Manuel dos Santos, que foram ao Parlamento, à primeira comissão, e denunciaram uma série de situações muito mais graves, desde guardas justiceiros, enfim. Mas esta é uma questão política e não podemos fugir a ela. Muito obrigado. João, muito obrigado. Eu partilhava só aqui uma questão que foi lançada na página do Facebook, alguém que pergunta se os telemóveis não deveriam ser legalizados. E, portanto, esta é uma partilha por parte do Facebook. Eu diria também que há uma diversidade grande de organizações e de projetos a intervir em contexto prisional e, portanto, todos e todas também fazem um esforço, enquanto sociedade civil, para, de alguma forma, todos os dias promover uma prática mais saudável para quem está em situação de encarceramento. Passaria, não sei se há mais alguém que quer levantar alguma
partilhar alguma informação, alguma questão? Sintam-se à vontade. São 10h20, temos 10 minutos. Pedro Marques de Sousa levantou a mão. Pedro Marques, não estou a vê-lo, mas passo-lhe a palavra. Pedro Marques, creio que está sem som e sem imagem. Boa noite, eu estou a tentar... Já o conseguimos ouvir. Conseguem ouvir? Conseguimos ouvir. Muito bem. Eu estou a ligar do Funchal, estou a acompanhar-vos aqui desde a Madeira. Queria apresentar cumprimentos a todos e particularmente ao Vítor Ilharco, que queria saudar pela sua intervenção na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais. Eu, de facto, fico sensível a esta questão, porque atinge, de facto, os direitos humanos. A questão dos reclusos, a questão do seu relacionamento com as famílias e a impossibilidade, de facto, de terem uma verdadeira formação profissional, de modo a que, quando saiam do cumprimento das suas penas, estejam em condições de integrar o mercado de trabalho. E mais, quando estão detidos, muitos deles trabalham para empresas, portanto, que ganham uma margem, fazem uma concorrência desleal relativamente a outras. Isso são tudo questões paralelas, mas que são essenciais, porque nós funcionamos como um todo, portanto, somos uma sociedade, portanto, tem de haver, como tudo é política, há uma questão de comunitarismo que está subjacente. Portanto, se há um problema com alguém, o problema é de todos, não é como os sem-abrigo, como as crianças em risco. Significa que a nossa sociedade está doente, porque não somos capazes de cuidar uns dos outros. Mais do que formalismos, mais do que procedimentos, nós temos de ter essa preocupação. Relativamente à questão do Covid, há uma questão de credibilidade prévia, a nível nacional e a nível internacional. A nível nacional, como é que é possível, na primeira audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma diretora-geral de saúde dizer que o vírus não é assim tão grave? Portanto, perde toda a credibilidade relativamente à gestão desta pandemia. E depois, relativamente à Organização Mundial de Saúde, que depois de decretar a pandemia, diz que o uso das máscaras, afinal, é desnecessário. E, portanto, tudo isto é uma brincadeira de mau gosto. Ou seja, metem as empresas durante 4 meses sem faturar e estão a criar todas as condições para que a sociedade, e nomeadamente o Estado, não tenham condições financeiras para tratar destas questões graves e de direitos humanos. Portanto, isto para mim, tem de ser visto, tem de ser analisado numa lógica de conjunto e não numa lógica sectorial. E, portanto, é dever de cada um de nós, cidadãos, contribuirmos com ideias, de facto, para resolver esta situação. E por isso, acho que mais do que estar a denunciar isto, é, no fundo, acolher e concordar com a proposta de nós termos de apresentar ideias e termos, de facto, uma intervenção política, porque tudo é política. Nós temos de distinguir a política partidária da cidadania, porque isto é tudo uma questão de cidadania. E, portanto, nós não podemos dormir com consciência tranquila, sabendo que temos pessoas que poderiam ser nossos familiares, poderiam ser nossos filhos, poderiam ser os nossos pais, em condições absolutamente degradantes. Portanto, esta sensibilidade que nós temos como pessoas, além daquelas que estão especificamente a lidar com estas questões, mas também a comunidade em geral. Portanto, devemos ter, de facto, uma posição de força, porque não faz sentido, por exemplo, que à conta da corrupção, nós estejamos a pagar 10 vezes mais impostos do que pagamos e depois também não haja dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, para um sistema de ensino em condições. Portanto, isto tem que ser tudo muito bem equacionado. Portanto, era só isto que eu queria transmitir e apresentar os meus cumprimentos a todos. Muito obrigado pela sua participação da Madeira. Muito obrigado. Obrigado. Estamos a 5 minutos de terminar a sessão. Eu proponho que tentemos cumprir. Vamos ter mais sessões daqui para a frente. Eu não sei se mais alguém quer partilhar alguma questão em 30 segundos, nomeadamente as intervenções iniciais ou outras pessoas que não o tenham feito. Se não, eu avançaria para o encerramento desta sessão e cumpriríamos assim o timing previsto da organização. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Eu tenho aqui informação de que estivemos entre 70 a 80 pessoas a assistir no Facebook, mais nós todos e todas que aqui estamos online. Portanto,
agradecer o vosso interesse e disponibilidade para assistirem, para nos ouvirem e também para partilharem. Mais uma vez convido a fazerem like na página do Facebook, a aderirem à rede, nomeadamente através do site, onde é possível fazer essa adesão e aceder à informação mais detalhada, bem como o documento que deu origem a esta criação e que é um documento partilhado por diversa gente. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Carlos, que tiveste todo o suporte. Olá, boa noite a todos. Eu só queria agradecer a presença de todos os que estiveram aqui hoje. Esta foi a nossa primeira experiência, não correu muito bem para já, mas queria convidar-vos a todos a participar nas próximas experiências. Portanto, neste momento, depois vamos convidá-los já de seguida para isso, e dizendo a data em que vai acontecer. Mas os que estiveram hoje, os que nos estiveram a ouvir, por favor, mandem os vossos comentários. Nós temos na página do Facebook a possibilidade de reações, quer na plataforma. Digam-nos o que acharam, digam-nos quais são os temas que acham que devemos falar sobre. O nosso objetivo é apenas pôr em debate para que todos possam ter uma opinião e manifestar essa opinião de maneira a que encontremos soluções diferentes daquelas que muitas vezes são problemáticas, porque lá dentro, atrás das grades, estão homens e mulheres como nós todos, cidadãos iguaizinhos a nós, embora algumas pessoas esqueçam disso, mas é só esta a força que eu queria vos dizer. Obrigado. Ricardo, deixa-me só dar 5 segundos, é só mesmo isto. 5 segundos, Vitor. Porque eu tinha a mania que conhecia quase tudo que passava nas cadeias, quero aqui manifestar a minha ignorância absurda sobre o projeto Trampolim. Vou ficar fã desse projeto e vou tentar segui-lo o melhor possível. E depois, finalmente, deixar só aqui uma situação que é dizer, a plataforma pode ter muita força se todos nos reunirmos para pugnar por aquilo que é absolutamente essencial. E o que é absolutamente essencial é nós não negociarmos ilegalidades. Há uma ilegalidade nítida no que se passa no que diz respeito ao horário das visitas. Nós temos todos, a plataforma de um modo geral, lutar pelas 2 horas semanais. Não podemos negociar isso, está na lei, temos que fazer isso. Há uma diferença entre os lares e as cadeias. Nos lares nós podemos pôr os nossos familiares nos lares que quisermos, conforme as regras. As cadeias, os preços estão à guarda do Estado, o Estado tem que cumprir a lei. E nós aí não podemos pactuar com essas ilegalidades. Obrigado, Vítor. Eu daria por encerrado, convido a visitarem o site, a fazer a adesão no site e, portanto, da minha parte, enquanto moderador, agradeço mais uma vez a vossa participação, agradeço a toda a gente que esteve no Facebook a partilhar e a conversar também sobre este tema tão invisível e tão importante, e mais uma vez reitero de que a rede de apoio e desenvolvimento integrados é uma plataforma colaborativa, aberta a toda a gente, organizações públicas e privadas, nomeadamente da sociedade civil ou outras, a projetos e a pessoas, nomeadamente pessoas privadas da sua liberdade, a familiares, aos diversos profissionais em torno do sistema prisional e jurídico-penal e também a outras pessoas que tenham interesse de participar. Eu, para encerrar, passaria a palavra à Jéssica e daria por encerrada a minha participação. E mais uma vez, obrigado. Boa noite. Muito bem, muito obrigada. Para encerrar aqui, eu queria dizer rapidinho, sei que a gente está em cima da hora, prometo que eu vou falar em 1 minuto, que concordo muito com o que o Duarte pontuou. Acho que o nosso maior problema aqui é um pouquinho a questão da comunicação, que chega um pouquinho enviesada no nosso ambiente. E acho importante, sim, a gente trabalhar para essa mudança de paradigma, que é ver o sistema prisional como uma realidade muito distante de nós, o que dificulta muito a ressocialização ao fim e ao cabo. Acho que a gente pode crescer muito aqui. Esse foi nosso primeiro encontro. Durante a sessão, fiquei acompanhando os comentários no Facebook. Então, queria pedir para as pessoas mandarem os temas. Nós vamos ter a próxima sessão agora, no dia 20 de agosto, no mesmo horário, pelo mesmo método. Então, se quiserem sugerir temas, a priori, nós vamos falar sobre saúde no sistema prisional, mas como teremos encontros mensais, mandem as vossas sugestões, que agora a gente consegue trabalhar com aquele material que nos mandam. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e é isso. Boa noite, obrigado.